E aí, será que Polkadot é um bom projeto para investir agora em 2022? E se você já tem investimento em Polkadot, será que vale a pena continuar investindo em DOT? Bom, é o que eu vou te mostrar, dentre outras coisas, aqui nesse vídeo. Para quem não conhece Polkadot, a ideia de DOT é que ela seja a camada base de todas as blockchains. Então a gente tem Bitcoin, Ethereum e Solana, que são soluções de primeira camada. A ideia da Polkadot é ser a camada zero, a infraestrutura básica e essencial de todas as blockchains. E o criador da Polkadot é esse cara que está aparecendo aqui na tela. O nome dele é Gavin Wood e ele também foi cofundador do Ethereum, junto com o Vitalik Buterin. Além disso, o Gavin Wood foi quem criou a linguagem de programação que hoje é tão popular do Ethereum, a Solidity. Um pouquinho bem rápido da história da Polkadot para contextualizar, caso você não conheça. Bom, em 2016 ela foi concebida. Em 2017 foi o ICO, que é a oferta inicial de tokens. E em 2020 apenas ocorreram as primeiras transações de Polkadot, quando a blockchain foi efetivamente ao ar. Em 2021, no ano passado, a gente também teve um marco importante que foram os leilões de parachains. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo que vai ficar bem claro ao longo desse vídeo. Outra informação relevante é que o ecossistema de Polkadot é o segundo maior ecossistema em termos de número de programadores de blockchain. E além de já ter um número expressivo de desenvolvedores, esse número vem crescendo a uma taxa mais acelerada do que, por exemplo, o que aconteceu no projeto do Ethereum quando ele estava numa fase equivalente. Essa informação para algumas pessoas é irrelevante, mas para muitos investidores institucionais, essa é uma informação de bastante peso. Uma das razões, certo ou errado, justa ou injusta, de ataque ao Bitcoin, por exemplo, é o fato de ele consumir muita energia. Já a Polkadot é o projeto mais eco-friendly de todos, no universo das blockchains, é claro. Segundo pesquisadores dizem, é o que deixa menos rastro, menos pegadas de carbono. E agora, para que a gente possa entender o valor de Polkadot, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura da Polkadot. E essa figura aqui, ela representa bem como é o funcionamento desse projeto. Aqui a gente tem de uma forma mais desmembrada. Aqui no centro a gente tem a Relay Chain. O que é isso? A Relay Chain é responsável por toda a segurança da rede. Ela é responsável pelo mecanismo de consenso e também pela interoperabilidade cross-chain. E acoplados à Relay Chain, a gente tem as parachains, que no ano passado ficaram tão conhecidas por conta dos leilões. Em toda a rede da Polkadot existem 100 slots, 100 lugares para parachains. No ano passado foram preenchidos 6 desses 100 lugares. E o que é que são parachains? Parachains são blockchains completamente soberanas e independentes que podem, por exemplo, criar os seus próprios tokens, e cada uma dessas parachains ela pode ser otimizada para funcionalidades específicas. Portanto, todo o ecossistema da Polkadot, em virtude das parachains, ele vai permitir uma série bastante diversa de casos de uso. E por fim, a gente também tem as bridges, que são pontes. As bridges são blockchains especiais. E de uma forma bem simplificada, essas bridges são como se fosse um adaptador que permite que essa rede aqui se conecte e se comunique com outras blockchains, como por exemplo a blockchain do Bitcoin, do Ethereum, da Solana. Então a gente tem uma camada central que é responsável pela segurança, a gente tem as parachains que podem se concentrar especificamente em desenvolver com maestria uma determinada funcionalidade. Essas parachains são conectadas entre si e, além disso, a gente tem as pontes de conexão com outros ecossistemas também. Por isso, Polkadot é um projeto que se propõe a resolver um problema muito sério do universo das blockchains, que é a interoperabilidade, a interconexão
entre diversos ecossistemas. E as parachains, por sua vez, por poderem ser otimizadas para funcionalidades específicas, elas resolvem uma infinidade de problemas. Não é à toa que a Polkadot pretende ser a infraestrutura base de todas as blockchains. E aí você pode estar talvez se perguntando, mas então por que o preço dela está caindo? Se a gente observar aqui no gráfico de novembro de 2021 até agora, ela perdeu quase 70% do seu valor, 66,96. E o primeiro dos motivos é o mais óbvio de todos. Repare que essa queda de preços ela começou a acontecer em novembro, justo quando o mercado como um todo começou também a derreter. E o segundo fator é a Polkadot de todas as altcoins, ela é a mais queridinha dos grandes fundos de investimento. Depois de Bitcoin e Ethereum, a Polkadot ela é a preferida dos grandes investidores institucionais. Só que esse capital de investidores de risco, ele está saindo do mercado justamente nesse momento de maior volatilidade, de queda mais acentuada. E como esses investidores estão retirando um capital massivo desse mercado e esses investidores investem prioritariamente em Polkadot, ela está sofrendo mais do que outras altcoins precisamente por essa razão. De tudo isso que eu falei até o momento, é bom que fique frisado um ponto. A Polkadot ela tem sólidos fundamentos. E essa queda mais recente é uma queda não porque esses fundamentos foram de algum modo abalados. Essa queda mais recente se deve a fatores circunstanciais, tá legal? Avançando aqui, uma notícia mais recente é que a Polkadot ela está se preparando para a regulação. E a preparação de projetos do criptomercado para um ambiente regulatório mais rígido é um fator bastante crucial. Quem acompanha aqui o canal sabe disso. Bom, o Gavin Wood ele já fez uma lista de quais aspectos estão mais na mira dos reguladores e a principal atividade desenvolvida pela Polkadot, que é basicamente o desenvolvimento de softwares, isso não está na mira dos reguladores. Algum outro fator que indiretamente possa cair no radar dos reguladores, eles já estão atentos a isso e tomando providências. Tem gente na equipe que está com foco exclusivo nesse aspecto aqui. Agora deixa eu reunir aqui uns pontos que eu considero positivos sobre a Polkadot. O primeiro deles, a equipe, a começar pelo fundador, o Gavin Wood, que dispensa comentários. O outro ponto é a Polkadot tem uma PUV, uma proposta única de valor que torna ela um projeto bastante diferenciado. É bem verdade que ela tem alguns concorrentes, como por exemplo a Cosmos, mas elas não se equiparam. Se a gente for ver em mais minúcias, o projeto da Polkadot é muito mais robusto do que o da Cosmos, por exemplo. Ela tem uma comunidade tanto muito engajada, mas principalmente uma comunidade de devs, de desenvolvedores de alta qualidade. É uma comunidade que traz um capital intelectual para o projeto muito significativo, diferente de outras comunidades de criptomoedas que estão preocupadas apenas em estilar o projeto para que dê um pump e a pessoa está lucrando. Não é esse o caso da comunidade da Polkadot. É uma comunidade que está engajada na construção de um projeto sólido de longo prazo e que vai resolver um problema real do universo das blockchains de um modo geral. E o ecossistema está em franco crescimento, especialmente depois da realização dos leilões de parachains que ocorreram no ano passado. E agora, esse ano também, estão ocorrendo nesse exato momento, estão previstos outros leilões para que outros slots dos parachains sejam ocupados. Mas também tem dois pontos críticos que eu não posso deixar de mencionar aqui para você. O primeiro deles nem é o mais crítico de todos, mas ele merece alguma atenção, que é a questão da centralização. A gente pode observar aqui que a Polkadot possui um limite máximo de 297 validadores e no exato momento ela já está ocupando
esse limite máximo. Além dessa restrição à quantidade de validadores, para você ser um validador, existe uma barreira bastante alta, que é uma barreira financeira. Para ser um validador da rede, você tem que empenhar, tem que travar uma quantidade bem significativa de DOTs. Até a última vez que eu vi, o equivalente em dólares seria cerca de 70 milhões de dólares, ok? Mas, como eu mencionei, eu não acho esse um problema tão crítico assim. É um ponto de atenção, mas não é algo que vai comprometer o projeto. A gente está cheio de empresas muito bem sucedidas que têm uma administração centralizada. Dependendo do projeto, uma grande descentralização é necessária, é desejável e necessária. É o caso do Bitcoin, mas outros projetos simplesmente não têm por que serem tão descentralizados assim. Mas não deixa de ser um ponto de atenção. O segundo ponto crítico que eu quero te mostrar, esse sim eu acho mais relevante, que é a questão da inflação. Como a gente pode ver aqui, a taxa anual de inflação da Polkadot, ela está agora em 7,77%. Essa é uma taxa de inflação muito, mas muito alta mesmo. O Bitcoin, ele também é inflacionário. A inflação atual do Bitcoin, se eu não me engano, está em cerca de 1,25% ao ano, que é muito menor do que a taxa da Polkadot. Se a gente ver aqui no Mastery, que é um excelente site de análise, a gente pode inserir essa coluna aqui, Y mais 10 Market Cap. O que é isso? Essa é a projeção do Market Cap dos diversos ativos para daqui a 10 anos. Isso não considerando uma mudança na demanda, e sim apenas considerando a inflação com base na emissão de novas moedas. Ou seja, o Bitcoin hoje ele está com market cap de 757 bilhões de dólares. A projeção, segundo a inflação da moeda, é que daqui a 10 anos o market cap dele seja de 825 bilhões de dólares. Há uma inflação, mas é uma inflação baixa. Ethereum também tem uma inflação bem baixa, 332 bi para 340. E se a gente for ver aqui Polkadot, o market cap atual é 17 bilhões de dólares e a projeção é que ele passe para 53 bilhões de dólares. É uma inflação muito grande. A boa notícia a esse respeito é que de uns meses para cá a emissão de novos tokens ela tem sido mais controlada. Portanto, eles estão atentos a esse problema e eles estão, ao que tudo indica, procurando resolver. Então, não deixa de ficar atento a esses dois pontos críticos que quando você vai decidir investir em algum projeto, você tem que estar ciente dos riscos envolvidos. Mas de tudo que eu mencionei até agora, eu destacaria duas palavras. O posicionamento do projeto da Polkadot no âmbito da Web 3.0, no âmbito do desenvolvimento de infraestrutura para blockchains. Então eu enxergo que dentro de todo um mercado que está em expansão, tirando as turbulências de curto prazo, mas o mercado ligado às blockchains é um mercado em expansão, Polkadot ela tem uma posição estratégica dentro desse mercado. Além disso, é um projeto que está em fase de consolidação. Lembra que eu mostrei aqui um pouco da arquitetura da Polkadot. A gente tem a possibilidade de 100 parachains serem inseridas nesse ecossistema. Apenas no final do ano passado, 6 desses 100 slots foram preenchidos. 6 projetos novos estão começando a serem criados, mas a gente tem todo um ecossistema muito maior para ser criado e também desenvolvido. E, portanto, à medida que esse projeto se consolidar cada vez mais, ele vai também reforçar o posicionamento estratégico que ele ocupa dentro do mercado. A tendência é que a gente viva num mundo cada vez mais multi-chain, com várias blockchains coexistindo, cada uma agregando valor de acordo com a funcionalidade que ela executa melhor do que a outra. E não existe nenhum projeto mais bem posicionado para resolver esse problema do que Polkadot. Sim, existem outros projetos, como por exemplo Cosmos,
que trabalham nessa questão da interoperabilidade, mas nenhum desses projetos é tão sólido, tão abrangente e preza tanto pela segurança como o Polkadot. Portanto, por questão do cenário e por questão dos fundamentos do projeto, sim, eu acredito que Polkadot é um bom investimento agora para 2022. E você, qual a sua opinião? Deixa eu saber aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.